Depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal, e o Senhor deixou afinal os empedernidos transgressores que seguissem seus maus caminhos, enquanto escolheu a Abraão, da linhagem de Sem, e o fez guardador de sua lei para as gerações futuras. Abraão, filho de Terá, se tornou o herdeiro deste sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo o lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Foi feita a Abraão a promessa de uma posteridade numerosa e de grandeza nacional, promessa especialmente acatada pelo povo daquela época. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a isto acrescentou-se esta certeza, mais preciosa do que todas as outras, para o herdeiro da fé, de que o Redentor do mundo viria de sua linhagem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Contudo, como primeira condição de cumprimento, deveria haver uma prova para a fé. Um sacrifício foi exigido. Veio a Abraão a mensagem de Deus: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. A fim de que Deus o pudesse habilitar para a sua grande obra como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Para ele, a fé era o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Não fora uma pequena prova aquela a que foi assim submetido Abraão, nem pequeno o sacrifício que dele se exigira. Fortes laços havia para o prender ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa, se o solo era fértil e o clima saudável, se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Deus falara, e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Além de Sara, mulher de Abraão, apenas Ló, seu sobrinho, optara partilhar da vida peregrina do patriarca. Foi, contudo, uma grande multidão a que partiu da Mesopotâmia. O lugar em que se detiveram a princípio foi Siquém, à sombra dos carvalhos de Moré, em um vale extenso e relvoso, com seus bosques de oliveiras e fontes a jorrar, entre o monte Ebal de um lado e o monte Gerizim do outro, fez Abraão o seu acampamento. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Gênesis 12, 7. Sua fé fortaleceu-se pela certeza de que a presença divina estava com ele, de que ele não fora abandonado nas mãos dos ímpios, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. Ainda como um peregrino, logo se mudou para um lugar próximo de Betel, e de novo construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Abraão continuou a viajar para o sul, e de novo foi provada sua fé. Os céus retiveram a chuva, cessaram os ribeiros de correr nos vales, e a relva secou-se nas planícies. Os rebanhos e gado não encontravam pasto, e a morte pela fome ameaçava todo o acampamento. Para escapar da fome, desceu ao Egito. Não abandonou Canaã, nem em sua situação angustiosa, voltou para a Caldeia de onde viera, e onde não havia falta de pão, mas buscou um refúgio temporário tão perto quanto possível da terra da promessa, tencionando voltar em breve para o lugar em que Deus o colocara.
Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Sara era formosa à vista, e ele não duvidou de que os egípcios de pele morena cobiçariam a bela estrangeira e que, a fim de consegui-la, não teriam escrúpulo de matar a seu marido. Raciocinou que não seria culpado de falsidade ao apresentar Sara como sua irmã, pois que era filha de seu pai, posto que não de sua mãe. Mas esta ocultação da verdadeira relação entre eles era engano. Nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Devido à falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, tencionando fazer dela sua esposa. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu a Sara, enviando juízos sobre a casa real. Por este meio, o rei soube a verdade a tal respeito, e, indignado pelo engano praticado para com ele, reprovou Abraão e restituiu-lhe a esposa, dizendo: Que é isto que me fizeste? Porque disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. Gênesis 12, 18 e 19. Abraão tinha sido grandemente favorecido pelo rei. Mesmo agora, Faraó não permitiu que se fizesse mal a ele ou à sua multidão. Antes ordenou que uma guarda os conduzisse em segurança para fora de seus domínios. Abraão voltou para Canaã, muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13, 1 a 9. Ló ainda estava com ele, e novamente vieram a Betel, e armaram suas tendas ao lado do altar que haviam construído anteriormente. Logo acharam que os bens acrescentados traziam maiores dificuldades. Em meio de dificuldades e provações, tinham morado juntos, em harmonia, mas em sua prosperidade havia perigo de contenda entre eles. Os pastos não eram suficientes para os rebanhos e gado de ambos, e as frequentes discussões entre os pastores eram trazidas para ajuste aos seus senhores. Era claro que deviam separar-se. Ora, não haja contenda, disse ele, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Embora Ló devesse a prosperidade à sua conexão com Abraão, não manifestou gratidão ao seu benfeitor. A cortesia determinava que ele cedesse à escolha de Abraão, mas, em lugar disso, esforçou-se egoístamente por tomar todas as vantagens. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gênesis 13, 10 a 13. Deslumbrado pela visão de proveitos mundanos, Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais que ali se encontrariam. Os habitantes da planície eram grandes pecadores contra o Senhor, mas a respeito disto ele estava em ignorância, ou, se o sabia, não o ponderou muito. Ele escolheu para si toda a campina do Jordão e armou as suas tendas até Sodoma. Quão pouco previu ele os terríveis resultados daquela escolha egoísta. Abraão era honrado pelas nações circunvizinhas como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência. Sua vida, bem como o caráter, em assinalado contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade para com Deus era inabalável, enquanto sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade, e sua grandeza sem afetação impunha respeito e honra. Rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência e humilde na simplicidade de sua vida peregrina,
Abraão era também sábio em diplomacia e corajoso e hábil na guerra. Apesar de saber-se que ele era ensinador de uma nova religião, 3 régios irmãos, governadores das planícies dos amorreus, na qual ele habitava, manifestaram sua amizade, convidando-o a entrar em aliança com eles para maior segurança, pois o país estava cheio de violência e opressão. Uma ocasião logo se apresentou para ele aproveitar-se desta aliança. Quedorlaomer, rei de Elão, tinha invadido Canaã 14 anos antes e a tornara sua tributária. Vários dos príncipes revoltaram-se agora, e o rei elamita, com 4 aliados, de novo marchou contra o país para os reduzir à submissão. 5 reis de Canaã uniram suas forças e enfrentaram os invasores no vale de Sidim, mas tão somente para serem completamente derrotados. Grande parte do exército foi trucidada, e os que escaparam fugiram para as montanhas em busca de segurança. Os vitoriosos saquearam as cidades da planície e partiram com rico despojo e muitos cativos, entre os quais se encontrava Ló com sua família. Abraão, habitando em paz nos carvalhais de Manre, soube por um dos fugitivos a história da batalha e a calamidade que sobreviera ao sobrinho. Não alimentara qualquer lembrança desagradável da ingratidão de Ló. Despertou-se toda a sua afeição por ele e decidiu que devia ser libertado. Procurando antes de tudo o conselho divino, Abraão preparou-se para a guerra. Do seu próprio acampamento convocou 318 servos adestrados, homens ensinados no temor de Deus, no serviço de seu Senhor e no uso das armas. Seus aliados, Manre, Escol e Aner, uniram-se a ele com os seus grupos e juntos partiram em perseguição dos invasores. Os elamitas e seus aliados tinham se acampado em Dan, na fronteira ao norte de Canaã. Entusiasmados pela vitória e não tendo receio de um assalto por parte de seus adversários vencidos, entregaram-se à orgia. O patriarca dividiu suas forças de modo a aproximar-se por diversas direções e veio sobre o acampamento à noite. Seu ataque, tão vigoroso e inesperado, resultou em uma rápida vitória. O rei de Elão foi morto e suas forças, tomadas de pânico, foram postas em fuga. Ló e sua família, com todos os prisioneiros e seus bens, foram recuperados e um rico despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Seu heróico ato deu-lhe uma dilatada influência entre as tribos circunvizinhas. À sua volta, o rei de Sodoma saiu com seu séquito para honrar o vencedor. Rogou-lhe que tomasse os bens, pedindo tão somente que os prisioneiros fossem restituídos. Pelos usos da guerra, o despojo pertencia aos vencedores. Mas Abraão não empreendera esta expedição com o intuito de lucros e recusou-se a tirar vantagem daquele que fora infeliz, estipulando apenas que seus aliados recebessem a parte a que tinham direito. Levantei minha mão ao Senhor, disse ele, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14, 17 a 24. Outro que viera para dar as boas-vindas ao patriarca vitorioso foi Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho para alimento de seu exército. Como sacerdote do Deus Altíssimo, pronunciou uma bênção sobre Abraão e deu graças ao Senhor, que operara um tão grande livramento por meio de seu servo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão voltou com alegria para as suas tendas e rebanhos, mas seu espírito estava perturbado por pensamentos que o incomodavam. Como deveria cumprir-se a promessa do concerto, enquanto o dom de um filho lhe era recusado? Que me hás de dar, disse ele, pois ando sem filhos? E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, 2 e 3. Levado para fora de sua tenda, foi-lhe dito que olhasse para as incontáveis estrelas a resplandecer nos céus. E fazendo ele isto, foram proferidas estas palavras:
assim será a tua semente. Gênesis 15:5. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Quando Abraão tinha estado quase 25 anos em Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1-16. Com temor reverente, o patriarca prostrou-se, rosto em terra, e a mensagem continuou: Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Em sinal do cumprimento deste concerto, seu nome, que até ali era Abrão, foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. O nome de Sarai tornou-se Sara, princesa, porque, disse a voz divina, será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17:16. Na hora de maior calor de um dia de verão, o patriarca estava assentado à porta de sua tenda, olhando para a silenciosa paisagem, quando viu à distância 3 viajantes aproximando-se. Antes que chegassem à sua tenda, os estranhos pararam, como que consultando a respeito de seu caminho. Sem esperar que pedissem qualquer favor, Abraão levantou-se rápido e, quando aparentemente estavam a tomar outra direção, foi apressado após eles. E com a maior cortesia, insistiu que o honrassem, detendo-se um pouco para uma merenda. Com as próprias mãos trouxe água para que lavassem de seus pés o pó da viagem. Ele mesmo escolheu o alimento e, enquanto estavam a descansar à fresca sombra, preparou-se a refeição e, respeitosamente, permaneceu-lhes ao lado enquanto participavam de sua hospitalidade. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Abraão tinha honrado a Deus, e o Senhor o honrou, dando-lhe parte em seus conselhos e revelando-lhe seus propósitos. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18:17-33. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus, e o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez ele os salvara com a espada, agora se esforçava por salvá-los pela oração. Ló e sua casa ainda eram moradores ali, e o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos elamitas procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos, se tal fosse a vontade de Deus. Com profunda reverência e humildade, insistiu em seu rogo. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Não havia qualquer confiança em si próprio, nem jactância pela sua justiça. Não pretendia graça pelo motivo de sua obediência, ou dos sacrifícios que fizera ao cumprir a vontade de Deus. Sendo ele próprio pecador, rogava em prol do pecador. Tal espírito devem possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão manifestava, contudo, a confiança de uma criança a rogar a seu amado pai. Achegou-se ao mensageiro celeste e instou fervorosamente com a sua petição. Conquanto Ló se tornasse morador em Sodoma, não participava da iniquidade de seus habitantes. Abraão julgava que naquela populosa cidade deveria haver outros adoradores do verdadeiro Deus. E em vista disto, rogou ele: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes, tornando-se mais ousado ao serem satisfeitos os seus pedidos, continuou até obter certeza de que, se mesmo 10 pessoas justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. Abraão aceitara sem pôr em dúvida a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e maneira que ele o entendia. Foi permitida uma demora
para provar sua fé no poder de Deus. Mas ele não pôde suportar a prova. Achando impossível que lhe fosse dado um filho em sua avançada idade, Sara sugeriu, como um plano pelo qual o propósito divino poderia cumprir-se, que uma de suas servas fosse tomada por Abraão como segunda mulher. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus. E era de resultado fatal a santidade e paz na relação da família. Do casamento de Abraão com Agar resultaram males, não somente para a sua própria casa, mas para as gerações futuras. Lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abraão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa e tratou sua senhora com desprezo. Ciúmes recíprocos perturbavam a paz do lar que fora feliz. Obrigado a escutar as queixas de ambas, Abraão inutilmente se esforçou por estabelecer de novo a harmonia. Se bem que fosse pelos rogos encarecidos de Sara que ele desposara Agar, ela o censurava agora como o faltoso. Desejava banir sua rival, mas Abraão recusou-se a consentir nisto, pois Agar seria mãe de seu filho, como ele ansiosamente esperava, o filho da promessa. Ela era serva de Sara, contudo, e ele a deixou ainda sob o domínio de sua senhora. O espírito altivo de Agar não tolerava a aspereza que sua própria insolência provocara, e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar se encaminhou para o deserto, e quando repousava ao lado de uma fonte, sozinha e sem amigos, apareceu-lhe um anjo do Senhor, sob a forma humana. Dirigindo-se a ela como Agar, serva de Sarai, para a fazer lembrar de sua posição e deveres, ordenou-lhe: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16:9. Todavia, com a repreensão houve de mistura palavras de consolação. O Senhor ouviu a tua aflição. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Gênesis 16:9. E como uma lembrança perpétua de sua misericórdia, foi-lhe ordenado chamar a seu filho Ismael. Deus ouvirá. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida, com a informação de que o futuro herdeiro seria filho de Sara. Mas Abraão ainda não compreendeu a promessa. Sua mente de pronto volveu para Ismael, apegando-se à crença de que por meio dele, os propósitos graciosos de Deus deveriam cumprir-se. De novo, foi feita a promessa com palavras que não poderiam ser mal compreendidas. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Deus, contudo, não se esqueceu da oração do pai. E quanto a Ismael, disse ele, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e dele farei uma grande nação. O nascimento de Isaque, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera da duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Mas para Agar, este acontecimento foi a destruição de suas aspirações enternecidamente acalentadas. Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como o herdeiro da riqueza de Abraão e das bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora foi subitamente posto de lado, e em seu desapontamento, mãe e filho odiaram o filho de Sara. O regozijo geral aumentou a sua inveja, até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdias e apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O patriarca foi lançado em grande angústia. Como poderia banir a Ismael, seu filho, ainda ternamente amado? Em sua perplexidade, rogou a direção divina.
O Senhor, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Seu amor por Ismael ou Hagar não lhe deveria impedir, pois apenas assim poderia ele restabelecer a harmonia e a felicidade à sua família. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai, Ismael não seria abandonado por Deus. Sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu à palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. O coração do pai estava oprimido por mágoa indizível quando despediu Hagar e seu filho. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrara falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com o seu casamento com Hagar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. Deus guardara sua última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele, e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. O filho da promessa havia crescido até a idade adulta ao seu lado. E agora, quando o filho que fora desejado durante tanto tempo chegava à varonilidade e o patriarca parecia poder divisar os frutos de suas esperanças, uma prova maior do que todas as outras estava diante dele. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. Isaque era-lhe a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. A perda de tal filho por desastre ou moléstia teria despedaçado o coração do pai extremoso, teria curvado sua encanecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava a soar-lhe aos ouvidos. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Gênesis 22:2. Aquela ordem devia ser obedecida, e não ousou demorar-se. O dia se aproximava, e ele devia estar a caminho. Voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaque, deitado, dormia o sono profundo, calmo, da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto querido do filho. Voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava a dormir. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar o filho. Deveria falar-lhe do mandado de Deus. Anelava aliviar o coração, falando a ela e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade, mas se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaque era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele, e o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Finalmente Abraão chamou o filho, falando-lhe da ordem de oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaque tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em algum dos vários altares que assinalavam suas peregrinações, e esta chamada não provocou surpresa. Fizeram-se rapidamente os preparativos para a viagem. Preparou-se a lenha, puseram-na sobre o jumento e com 2 servos partiram. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, ponderando seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar.
Seus pensamentos estavam naquela mãe ufana e extremosa, e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio à alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade, mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estavam a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o Monte Moriá, e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Mesmo agora, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Este filho fora dado inesperadamente, e não tinha aquele que conferira a preciosa dádiva, o direito de reclamar o que era seu. Todavia, ninguém senão Deus poderia compreender quão grande era o sacrifício do pai ao entregar seu filho à morte. Abraão não quis que ninguém, a não ser Deus, testemunhasse a cena da separação. Mandou a seus servos que ficassem atrás, dizendo: Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5-8. A lenha foi posta sobre Isaque, aquele que seria oferecido. O pai tomou a faca e o fogo, e juntos subiram para o cume da montanha, considerando o jovem em silêncio de onde deveria vir a oferta, tão longe de apriscos e rebanhos. Finalmente falou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, que prova foi esta! Quanto às carinhosas palavras, meu pai, feriram o coração de Abraão. Ele não lhe poderia dizer por enquanto: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, disse ele. No lugar indicado, construíram o altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Poderia escapar deste destino se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. E ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. E agora, as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço dado. O pai levanta o cutelo para matar o filho, quando o braço subitamente lhe é detido. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca. Abraão, Abraão! Ele rapidamente responde: Eis-me aqui. E de novo se ouve a voz: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22, 11-18. Então Abraão viu um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato, e prontamente trazendo a nova vítima, ofereceu-a em lugar de seu filho. Em sua alegria e gratidão, Abraão deu um novo nome ao lugar sagrado: Jeová Jire, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. No Monte Moriá, Deus outra vez renovou seu concerto, confirmando com juramento solene a bênção a Abraão e sua semente por todas as gerações vindouras.
porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O grande ato de fé de Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os séculos subsequentes. Abraão não procurou esquivar-se de fazer a vontade de Deus. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Tiago 2:23. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrara falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceita e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. A prova foi muito mais severa do que aquela a que Adão havia sido submetido. A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a seu servo: agora sei que temes a Deus, a despeito das acusações de Satanás, e não me negaste o teu filho, o teu único. O concerto de Deus, confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos, testificou que a obediência será recompensada. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, apreender o mistério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando à pergunta de Isaque, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e fora oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. A história de Abraão é um testemunho de que Deus cumpre suas promessas, mas também de que a fé genuína exige sacrifícios. Se você gostou de conhecer essa história de fé e provação, não perca os próximos vídeos da série Vidas que Falam. Curta, comente e compartilhe. E para continuar se inspirando, inscreva-se no canal e ative as notificações.